Aleluia, aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, desde que nós celebramos a festa da Páscoa, já passaram 3 domingos. Estamos hoje a celebrar o 3º domingo da Páscoa, do tempo pascal. E as leituras de hoje nos apresentam a figura de Jesus como aquele que une, que atualiza, que planifica toda a Sagrada Escritura. E quem nos confirma é esse texto que São Lucas escreve para nós. Jesus lhe pode ter aparecido várias vezes, hoje aparece aos discípulos e lhes deseja a paz. Abre-lhes a inteligência e diz: foram estas as palavras que eu vos dizia quando estive convosco. Portanto, estamos a fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Jesus deseja aos discípulos a paz. Jesus apresenta-se como ressuscitado, mas eles não o compreendem. A alegria dele se mistura com o susto, com o espanto. Será um fantasma? Será a alma de outro mundo? Mas quem será este homem? E Jesus lhes diz: não vos preocupeis, sou eu mesmo. Vede as minhas mãos, vede o meu corpo, tocai-me. O espírito não tem carne como eu tenho, não tem ossos como eu tenho. O maior espanto dos discípulos foi que os discípulos estavam com as portas fechadas, mas apesar das portas estarem fechadas, com medo dos judeus, Jesus se coloca no meio deles. Entra. Essa maneira de Jesus se apresentar revela exatamente a dimensão gloriosa de que o corpo dele estava revestido. Jesus, o homem ressuscitado, tem um corpo glorioso. Ele rompeu todas as barreiras. Não existe um obstáculo que ele não possa superar, porque de facto era o ressuscitado. E depois de ter dito então a eles tudo aquilo que sobre ele se dizia a respeito na Sagrada Escritura, portanto, o que diz a lei de Moisés, o que os profetas foram anunciando, os discípulos ficam cheios de alegria e cheios de confiança e determinação. A partir de agora, nós somos e seremos suas testemunhas, conforme a vossa própria recomendação. Vós sereis minhas testemunhas até aos confins do universo, aos confins da terra, até aos séculos posteriores. E é exatamente a testemunha, o testemunho dos discípulos que chegou até nós. E porque Jesus já disse a eles que eles seriam testemunhas. E isso não pode terminar. A mensagem da ressurreição não pode terminar somente com os discípulos. Não poderia ter terminado. E não vai terminar conosco. É preciso que essa mensagem da ressurreição continue pelas gerações afora. Assim fizeram o casal que faz 60 anos hoje de vida matrimonial. E eles viveram essa experiência do Cristo ressuscitado, passaram para os seus filhos, e os seus filhos hoje estão passando para todos nós. Vejamos, passamos uma cadeia. Os senhores são pais dele e ele é meu pai. Pela idade, pode ser tranquilo. E eu posso ser pai de uma dessas meninas ou desse rapaz. E ao fazer essa transmissão da mensagem do ressuscitado para elas, que são minhas filhas, e ele que é meu filho, eles acatam a mensagem da ressurreição e também a passarão para os seus filhos. E então a mensagem da ressurreição vai de geração em geração. Mas vejamos a primeira leitura. Voltemos para a primeira leitura. Pedro, diante daqueles que crucificaram Jesus, ele não os atribui a culpa, mas ele diz: olha, eu sei que vocês agiram por ignorância. Jesus foi morto. Primeira leitura. Para não sermos traidores. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 13 a 15, passando para o versículo 17 até o versículo 19.
Pedro diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ressuscitou Jesus Cristo, que vós crucificastes, que vós maltratastes, que vós matastes, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E depois de ter dito isso, diz assim: olha, vós agistes por ignorância. Vejam o espírito não condenatório da igreja. A igreja não condena. Deus não quer que o pecador morra no seu pecado, mas que o pecador se arrependa e possa viver. Então vós agistes por ignorância. Agora é preciso que vocês se arrependam dos vossos pecados, que vocês acreditem que de facto agiram por ignorância e assumam o vosso erro e superem este erro, para que, dando a volta por cima, vocês possam ser salvos. É precisamente isso também que o salmista nos diz: sobre nós fazer brilhar o esplendor da vossa face. Este grito só sai na cabeça, no coração, na consciência daquele que se reconhece falho, fracassado e que de facto quer começar uma vida nova. E dirigindo-se para o casal, quantas vezes o marido teve que dizer à esposa: olha, desculpe, eu errei nesses 60 anos. Quantas vezes a esposa teve que dizer ao marido: olha, desculpe, eu errei. Quantas vezes o pai ou a mãe teve que dizer ao filho: olha, filha, desculpe, filho, desculpe. E quando a gente pede desculpa, o outro não nos condena. Quando nós tomamos consciência dos nossos erros, os outros não nos condenam. E Deus não nos condena quando nós reconhecemos os nossos erros e os assumimos e fazemos o propósito de emenda. Por quê? Porque São João, na segunda leitura, primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, versículo 1 a 5a, diz assim: meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, lembre-se de que nós temos alguém que nos defende. Defensor. Por outras palavras, defensor significa advogado. Significa aquele que está ao nosso lado para nos proteger, para nos tirar fiança. Aquele que a torto e a direito, nós somos como que amparados por eles e protegidos por ele. Se nós pecarmos, nós todos temos um advogado que está lá do céu. E este advogado não é outro senão Jesus. Por isso é que, meu irmão e minha irmã, diante da situação por que você esteja passando, não se preocupe com os seus pecados, com os seus erros. O mais importante é você reconhecer o seu pecado e dizer: Jesus, você que está lá na cruz, você que está crucificado por causa dos meus pecados, tenha compaixão de mim. E essa é a razão do porquê, antes de começarmos a missa, nós fazemos o ato de contrição. Cantamos o "Tenha piedade de nós", batemos o nosso peito, porque de facto Ele é o nosso advogado. Assim como numa sociedade normal, quando a gente tem problema, a gente levantou-se um processo contra nós vamos ao tribunal, mas arranjamos o nosso advogado. E o advogado tira a fiança. O advogado nos defende. E esse advogado que nos defende lá em cima é o próprio Deus. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e depois possa viver. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, aproximemos-nos então desta fonte da misericórdia que jorra do tempo, para que todos nós possamos alcançar a graça de sermos realmente filhos dele, filhos de Deus e com direito a herdar o reino dos céus, onde todos nós um dia haveremos de entrar, quando tudo se consumar em todos. Parabéns ao casal de 60 anos, parabéns aos filhos, pelos pais que vocês têm, filhos fiéis, parabéns à nora, parabéns aos netos, aos filhos e netos, parabéns a toda a comunidade, porque vocês são um exemplo de vida para todos nós. Afinal, é possível o casal chegar à idade avançada junto. É possível chegar aos 60 anos. Basta haver essa palavra: desculpe, perdão, por favor, ajude. Amém? Amém. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,